Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas mais uma vez. Dia dos Pais está chegando e a gente sempre tem ali um pouquinho de dificuldade de encontrar presente para eles, né? Então hoje eu venho com uma sugestão, que é uma caixa de MDF forrada com tecido no tema de carrinhos. Então eu acho que vai ser uma aula bem gostosa, fácil de fazer. Essa caixa você pode colocar ali presentinhos para o seu pai, mas além dela, eu vou ensinar uma outra peça para vocês, que é surpresa por enquanto, que você poderá estar colocando aí dentro dessa caixa e presenteando o seu pai. Então, dá tempo de você fazer aí a sua caixa, escolher os presentes para ele, e eu tenho certeza que ele vai ficar muito contente. Então, vamos iniciar a nossa aula. Aqui está a nossa caixa em MDF, a medida é 20 por 20, 8 de altura. Vou usar os tecidos da ATX, aqui no tema de carrinho, vai ficar bem bonita. E no interior da caixa, eu vou usar este verde manchado, verde com preto. Então, vamos começar aqui. Nós vamos começar pela tampa. E na tampa, nós começamos pela aba. Vou usar aqui um tecido preto, liso, que vai dar um destaque bem bacana aí nessa caixa. Então, a gente começa aqui com um rolinho, porque o rolinho, como eu vou usar um tecido liso, ele tem, assim, muito mais chances de manchar caso tenha excesso de cola. E o rolinho, ele coloca ali a cola quase que exata, né? Porque às vezes acontece, viu, gente? De mesmo a gente tendo ali todo um cuidado, acabar tendo uma manchinha. Como o tecido é preto, o que que eu vou fazer? Eu vou passar assim o dedinho levemente para que, se tiver esse excesso de cola, não manchar ali o meu tecido. Então, eu calculo aqui, eu tenho que ter uma pontinha aqui para segurar o tecido, sobrando uma boa quantidade aqui, porque esse tecido vai virar para dentro, e aqui eu coloco, deixando uma medida para a virada aqui. Vamos ver aqui, estão vendo? Mais ou menos 1 centímetro. E aqui, ó, tem o suficiente para virar e poder dar acabamento, certo? Então, eu coloquei nessa posição porque fica mais fácil para mostrar para vocês. Mas você pode também fazer isso sobre a mesa. Passa a cola. Passa o dedo, tirando ali o excesso, limpa. Esses lencinhos umedecidos são super bons nessa hora. Sempre você tem ali para deixar a sua mão limpa e não acabar encostando em algum lugar e borrando. Olha aqui, passou a cola, desceu o tecido, verificando aqui, sobrando aqui e sobrando no lado interno. Aí você passa a mão delicadamente. O tecido preto, toda poeirinha, ele acaba pegando. Mas a gente depois passa um paninho e fica tudo certo. Então vamos lá, terminar de passar a cola aqui na aba. Aqui, por último, nós vamos fazer um arremate aqui nessa ponta. Então, eu tenho sempre um pouquinho a mais, uma sobrinha de tecido aqui, certo? E nessa sobrinha, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui para dentro, bem rente à quina da caixa, certo? A
Aqui o tecido é preto, então fica um pouquinho difícil, mas é bem aqui na quina. Faço um vinco aqui com a unha, volto, o tanto de tecido que sobrou não é muito, então pode ficar. Se tiver sobrado muito, você corta, para não ficar volume. Passamos a cola. Descemos aqui o tecido. Passa a mão. Sempre passa a mão delicadamente. E aqui, ó, eu vou cortar um pouquinho, porque eu acho que ainda tem bastante tecido aqui. Posso diminuir isso um pouco. E aqui eu tenho que passar uma sujeirinha de cola, porque senão ele não gruda. Então, aqui com a ajuda do pincel, passo aqui uma sujeirinha de cola, porque eu tenho que tomar cuidado para não manchar o meu tecido. Faço aqui a minha virada, na marquinha bem rente aqui, a quina da tampa. E agora sim, eu vou passar cola aqui para fazer o acabamento. Prontinho. Agora nós vamos fazer o acabamento aqui nas laterais, na parte de cima. Nessa parte eu também vou usar o pincel. Começo aqui de onde tem o acabamento, né? Onde a gente começou a colar o tecido, e essa parte a gente puxa para frente. Sempre de uma maneira delicada. Agora vamos aqui do outro lado também. A cola não pode ser muita, só mesmo o suficiente para grudar aqui o tecido, e viramos essa parte. Agora vamos para essa lateral. E aqui no cantinho, nesses dois cantinhos, nós passamos um pouquinho só de cola e já cola. Vai puxando o tecido delicadamente, passa uma sujeirinha de cola no outro cantinho e desce delicadamente. Agora, desse lado, que é onde nós começamos a fazer a volta da caixa, aqui tem um excesso de tecido. Vamos cortar com a tesoura. E aqui você vai fazer essa dobrinha para ficar igual aos outros, tipo na diagonal, certo? Eu vou fazer aqui virada para mim, para não ficar feio. Tiro aqui pontinha de excesso de tecido. Passo a cola aqui em toda essa beirada. Sempre que tem fiapinho de tecido, a gente tem que cortar, porque senão eles acabam atrapalhando. Aqui, uma sujeirinha de cola e vira. E essa parte aqui já está pronta. Agora a gente vai fazer o interior aqui da aba da caixa. Hoje nós estamos aqui com um sonzinho no fundo, porque condomínio,
época de férias das crianças. Então vai ter de tudo um pouco. Um latidinho de cachorro, uma musiquinha mais alta. Mas nós não paramos, não é verdade? Aqui, ó, eu começo a passar cola por essa parte que está dentro, é a parte interna de quando começamos a fazer a nossa aba. Aqui passamos a cola. Depois que passa, você estica bem com o pincel, que é para não ter excesso. E vamos para o outro lado. A aba da caixa, ela tem que, aqui no interior, tem que passar a cola em tudo primeiro, para depois virar o tecido. Porque se você passar por partes, você não vai conseguir virar o tecido e vai ter partes que não vão estar coladas. Então, você passa um pouquinho rápido, porque a cola seca rápido, né? E agora nós vamos passar aqui, só nessa altura, né? É uma sujeirinha de cola na espessura, né? Da tampa, para não ficar com bolhas na hora que descer o tecido. Prontinho. Então, aqui eu volto o tecido e vamos começar. Eu vou mostrar para vocês dessa maneira, mas vocês viram sempre a peça para você e vai olhando como vai ficando. Aqui, ó, a peça vai estar virada para você e você vai começar aqui, meio que do meio, esticando bem o tecido e descendo o tecido. A minha mão tá suja de cola, aí deu uma sujadinha aqui, ó. Vamos, não se preocupe aqui com o cantinho, isso aqui a gente vai ver depois. O importante é aqui, essa parte, não fazer bolha, ok? Aí você também pode pegar a ajuda de uma espátula e terminar de empurrar o tecido. Viram? Fica perfeito. Agora eu vou... Aqui, no caso, a gente tem que fazer uma preguinha. Você desce o tecido, fixa bem ele e vai fazendo um pouquinho de pressão em toda aqui a borda, descendo o tecido e usa o auxílio aqui da espátula. Quando você faz isso virado para você, fica muito mais fácil. Você enxerga melhor e vê ali tudo como tá ficando. Essa posição que eu mostro para vocês é um pouquinho ruim, mas eu quero que vocês entendam como que é o processo, ó. Com o dedão você vai forçando o tecido aqui na virada. Aí nós, ó, de novo, com a espátula, termina de descer o tecido. Agora aqui nós vamos fazer o acabamento. Aqui, ó, tenho que melhorar isso daqui. Eu vou descer o tecido com força e com a pontinha do dedo eu encaixei ele aqui, bem no cantinho. Aqui com o auxílio da dobradeira. E eu termino de ajeitar. E agora eu vou ter que descer essa parte do tecido primeiro, para depois ir para o lado de cá. Porque como vocês sabem, a extensão de dentro é menor do que a de fora. Então, há sempre uma sobra de tecido. Para que não fique uma coisa cheia de ruguinhas, a gente começa pelo cantinho aqui do arremate e vamos finalizar aqui na outra ponta. Porque aqui nessa ponta eu coloco ali por dentro
o excesso de tecido. Aqui eu vou dar um reforço na cola, porque secou já um pouquinho, né? A gente tem que ter um tempo para vocês poderem ver, então a cola seca rápido demais. Prontinho. Aqui nessa beiradinha eu tenho que passar cola, porque é tecido puro, né? Então aqui, ó, puxamos o tecido aqui pro cantinho e apertamos bem. E aí vamos descendo o tecido. Puxa e desce. E vai olhando, verificando se tá ficando bom. Aqui fica um pouquinho de acúmulo de tecido, mas isso é normal. Vou descendo, descendo, e aqui eu faço aquele acabamento. Desço tudo e passamos a espátula. Prontinho. Passo aqui esse lencinho umedecido para tirar poeira ou a cola seca que estava no dedo, né? Passo aqui em volta, sempre delicado, tá? Tá sendo rápido, mas é de uma maneira delicada. E aqui nós temos já a aba da nossa caixa, por dentro e por fora. Agora nós vamos fazer a bolacha do interior da tampa. Aqui eu tenho um papelão Paraná, gramatura 120, é um papelão mais fino, e ele é melhor para ser usado aqui dentro, porque como nós temos aqui o tecido, principalmente nos cantos, que tem um pouquinho mais de acúmulo de tecido, se nós colocarmos o papel cartão, capaz de ficar aparecendo. Então, por isso que eu uso esse papelão Paraná. Cortei aqui a medida do interior da tampa e coloquei uma setinha tanto na tampa quanto na bolacha, para na hora que eu tiver depois de revestido o tecido e for colar aqui, colar do lado certo. Então, a gente pega aqui uma folha de rascunho para não sujar a base de corte ou a bancada. Vamos usar aqui o rolinho novamente, carrega bem. E vamos passar aqui em toda a extensão. Aqui nós vamos usar o tecido verde. Coloquei um T de tampa, porque nós temos também esse mesmo tecido no interior da caixa. Coloca aqui o passa a mão, vira, passa a mão delicadamente e agora nós vamos cortar os cantinhos em diagonal para virar o tecido. Vou aproveitar aqui esse papel branco, que é para vocês verem melhor. Ó, tá vendo como aqui ficou bem melhor de visualizar? Corta, deixando uma sobrinha, para que essa sobrinha cubra a altura aqui do papelão. Agora nós vamos terminar aqui com o pincel. Fazemos primeiro duas laterais, uma de frente para a outra. Enquanto essa tá secando um pouquinho, nós passamos cola aqui nessa outra. Aqui a gente não tem tanta preocupação com a cola, porque o tecido será virado para dentro. Aqui com a ajuda da espátula, viramos o tecido.
do outro lado também. Aqui, como são as pontinhas, com a pontinha do dedo, você vira essa pontinha de tecido que é para dar acabamento aqui, nessa altura do papelão, como eu falei. Agora, de novo, passamos a cola aqui nas duas laterais. Prontinho. Toda revestida. Agora, nós vamos colar aqui na tampa. Aqui você pode usar cola generosa, né? Porque é papelão com madeira. Passa um pouquinho de cola por baixo do tecido que não fixou bem. Repara que eu tô passando só na madeira. Agora nós vamos passar em toda a borda da bolacha. Se você estiver gostando, se inscreva no canal, porque sempre tem novidades. Prontinho, agora aqui eu vou seguir a minha marcação. A setinha para cima, aqui a setinha para cima. Eu dou uma encurvadinha aqui no papelão, que eu não quero que a cola dessa bolacha manche ou venha borrar o meu tecido aqui das laterais. Prontinho, colocou. Vem aqui com a espátula. O tecido é escuro e aí fica um pouquinho apagado, né, para vocês. Mas é isso. Então, tipo, ó, colamos a bolacha. Perfeito. E agora vamos aqui para a bolacha da tampa. Aqui eu também tenho esse papelão Paraná 120. Coloquei aqui também a indicação da setinha, para quando eu for colocar, ficar tudo de acordo com o que eu cortei. Porque essas caixas de MDF, elas não têm artesanato, geralmente, né? As medidas exatas. Então, a gente sempre tem que ajustar ali, ó, deixando um filetezinho de borda, ok? Aqui, de novo, nós vamos pegar aqui papel de rascunho. Passar a cola com o rolinho. Se você tiver dúvida, deixa sua pergunta aí nos comentários, que logo eu te respondo. Se estiver gostando também, curte, compartilha. Isso é super importante para mim, que aí eu fico sabendo se vocês estão gostando mesmo das aulas, né? Aqui, ó, o tecido tem motivo, então eu tenho que prestar atenção para não colar de cabeça para baixo. Centralizo. E colo. Como ele é um tecido cheio de gravuras, na hora que a gente vai cortar o tecido, a gente tem que ver direitinho, para, por exemplo, não ficar aqui o fusca cortado e o outro. A gente tenta ajustar ao máximo possível para que fique uma coisa harmoniosa. Agora aqui nos cantos, novamente, nós vamos fazer aquele cortezinho em diagonal.
Novamente, é igualzinho a gente fez o processo da outra bolacha. Não tem nada de diferente. Aqui ficou meio altinho, então eu tiro esse excesso aqui, bem pouquinho do tecido. Os outros lados também vou ajeitar, porque aqui, principalmente aqui, que é a tampa, né? A gente quer um acabamento perfeito. Olha que graça! A TX sempre tem novidades em tecidos, sempre está fazendo promoções. Há poucos dias estávamos tendo 20% de desconto. Então, vale a pena vocês acompanharem a ATX pelo Instagram. Aqui, ó, vamos colocar. Olha que graça que já tá ficando. Bem bonito, né? Tiro aqui essa minha indicação de que era a tampa. Aqui também. Vamos passar cola generosa na madeira. É o mesmo processo que nós fizemos com a bolacha do interior da tampa. Aqui nós passamos o dedo para não ter perigo de sair ali cola, porque o nosso tecido aqui é um tecido liso e preto, e no preto tudo aparece. Então, de novo, vou aqui de acordo com a minha marcação, vou fazer a colagem. Centralizo. Vou vendo quanto vai sobrando em cada lado. Dá uma olhadinha, vê se está tudo reto. E aí você pode passar a mão. Passa aqui a dobradeira, principalmente na borda, que é para não levantar o papelão. O lencinho umedecido para tirar toda essa poeirinha que fica, que a gente está mexendo com papelão, com madeira. E a nossa tampa está pronta. O lado de dentro e o lado de fora. Aqui, para fixar bem o tecido, você pode usar a fita crepe. A gente coloca primeiro nas pontinhas. E depois você coloca nas laterais. Se você não tem a fita adesiva, não tem problema. Você pode pegar um livro, revistas e colocar sobre essa tampa, deixar ali por 1 hora mais ou menos. E você vai ver que vai ficar tudo muito bem colado. Então, com a fita adesiva é assim, ou um peso sobre a sua caixa, tá bom? Então, meninas,
Como vocês viram, essa aula é cheia de detalhes, né? E eu não ia cortar nenhum deles. Afinal de contas, eu estou aqui para ensinar vocês, né? Eu dividi a aula em duas partes. A primeira parte é a tampa da caixa e a segunda vai ser a base. Mas vocês não fiquem preocupadas não, tá? Porque eu vou deixar ali o link na descrição, nas duas aulas, para que vocês não percam nada, ok? Então, se você já fez aí a sua tampa, corre lá, porque você vai ver o link e você vai fazer já a segunda parte da sua caixa. Outra coisa é a novidade, né? Que nós vamos fazer uma outra peça que vai agregar aí ao presente do Dia dos Pais. Fique atentas, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, porque assim que sair essa novidade da segunda peça, você já vai ficar sabendo em primeira mão. Tenho certeza que vocês vão gostar e os seus pais vão amar. Então, um beijo para todas e até lá!